começando mais uma tarde de aulas e hoje você vai escutar a história bíblica que eu tenho que contar para você. Nós estamos estudando sobre a vida de Jesus e Jesus, quando estava aqui na terra, ele só fazia o bem. Então vamos orar para começarmos a nossa aula bíblica de hoje. Meus pezinhos juntinhos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos para a oração. Senhor Deus, muito obrigada, meu Deus, por mais esse dia tão bonito que o Senhor fez para nós. Muito obrigada pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, por essa escola. E eu te peço, meu Deus, que as crianças que estão escutando a história bíblica de hoje, que vão escutar, que elas possam entender e aprender sobre o teu amor, Senhor. Abençoe a família de cada criança, ó Pai, e abençoe a nossa aula. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Na nossa história bíblica de hoje, a história que está escrita aqui na palavra de Deus, ela nos conta que quando Jesus estava aqui na terra, ele sempre andava rodeado de pessoas, porque as pessoas queriam ouvir o que ele falava. E ele falava, ele ensinava sobre o amor, sobre o cuidado, sobre o perdão, sobre como nós devemos tratar as pessoas ao nosso redor. E a Bíblia nos conta que um dia um homem chegou perto dele e disse assim: Senhor, quem é o nosso próximo? Porque Jesus estava falando assim que nós devemos amar o nosso próximo, perdoar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo. E este homem perguntou: quem é o nosso próximo? E então Jesus contou uma história. E a Bíblia nos conta que Jesus, ele gostava de contar história, crianças. Quando ele estava aqui na terra, ele reunia as pessoas assim ao seu redor e ele contava histórias. E através das histórias que ele contava, ele ensinava sobre o amor. E então, Jesus contou para esse homem, explicou para esse homem, e as pessoas que estavam ali, ele contou uma história que aconteceu assim. Um homem estava andando no seu caminho, quando de repente vieram uns ladrões e bateram nele, machucaram ele, aqui ó, a figura, maltrataram ele, deixaram ele todo ferido e roubaram suas coisas, mas bateram muito que aquele homem ficou muito ferido, ficou muito machucado. E então, depois aqueles ladrões foram embora e deixaram aquele homem jogado no chão, todo ferido, todo machucado. Mas o lugar onde ele ficou lá caído era um lugar onde passavam as pessoas, era um caminho. E então, Jesus contou que um sacerdote passou e nem ligou para o homem. O sacerdote era um homem que sabia os ensinamentos de Deus. Era um homem que estudava sobre Deus. Ele conhecia, Conhecia as coisas sobre Deus. Mas ele não praticou o amor. Por quê? Ele passou perto daquele homem que estava ferido e não fez nada, crianças. Olhou assim e deixou aquele homem caído, ferido, machucado. Ele não se importou. E então ele deveria se importar. Ele deveria ajudar, crianças, aquele homem que estava ferido. Mas o sacerdote não fez nada. E depois, olha aqui quem está vindo. Um levita. Levita era um tipo de pessoas que ajudavam na casa de Deus e também se diziam conhecer a Deus, mas o levita não praticou o amor, porque ele viu o homem caído no chão e não fez nada, não ajudou, deixou o homem caído ali, crianças, não se importou. Então, o sacerdote, o levita não praticaram o amor ao próximo, mas a Bíblia nos conta que Jesus continuou
contando essa história e uma terceira pessoa passou por aquele caminho. Era um homem chamado Samaritano. Ele era de Samaria, por isso era chamado Samaritano. E então, quando ele viu aquele homem caído no chão, todo sujo, todo ferido, todo machucado e cheio de dor, então o samaritano chegou lá e ajudou aquele homem. A Bíblia, crianças, nos conta que aquele homem, o samaritano, limpou as feridas do homem que estava caído no chão, limpou suas feridas, colocou o homem no cavalo e levou para um lugar. Ele cuidou daquele homem e levou ele para o hospital, para um lugar onde ele poderia ser cuidado. Esse homem aqui chamado samaritano, ele não ficou com medo, ele se importou, quer dizer, ele praticou o amor ao próximo. Quem é o próximo? Aquela pessoa que está perto de você e de mim. Então ele mostrou que o seu amor, ele não só falava que amava, mas ele praticava, ele fazia, ele agia. E então ele cuidou do homem que estava ferido, deixou lá num lugar para ele ser cuidado e ainda falou assim: tudo que for gasto para cuidar desse homem ferido, pode colocar na minha conta que quando eu voltar da minha viagem eu vou pagar. Crianças, que demonstração de amor, que demonstração de amor esse homem teve para com o outro. E então Jesus ensinou para aquelas pessoas que isso é o amor, é praticar a bondade. Não importa se a pessoa é diferente de você, diferente de mim, a gente tem que perdoar, a gente tem que amar, a gente tem que ajudar aquela pessoa que está precisando. Este é o verdadeiro amor, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Este é o versículo que você vai aprender. Vamos, repita junto comigo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Faz o gesto junto comigo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse versículo está escrito na Bíblia no livro de Lucas 19:10. Jesus, ele continuava a ensinar sobre o amor, ensinar sobre o perdão, e é isso que nós devemos praticar, crianças. Agora eu vou ensinar uma música para vocês que é sobre um versículo que está na Bíblia, que vocês já devem ter ouvido falar. Se encontra em João 3:16. Escutem, depois vocês cantam junto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Crianças, eu vou deixar um beijo e um abraço cheio de saudades e até a próxima aula. Tchau!